No vídeo anterior, que você pode acessá-lo clicando no card que aparece aqui em cima, vocês aprenderam sobre a constante GC, sua definição e como a mesma é empregada para que, no sistema americano de engenharia, um corpo de 1 libra-massa ao nível do mar e 45 graus de latitude tem o peso de 1 libra-força. Eu sou o professor Carlos Alfredo e nesse 6º vídeo da série iremos aprender sobre conversão de temperaturas. Vamos lá? Então, solta a vinheta! Primeiramente, vamos começar definindo o que é temperatura, pois existem algumas definições genéricas de acordo com os autores. Uma delas diz que a temperatura é a medida quantitativa do grau de aquecimento de um ambiente, de uma substância, entre outras situações. A temperatura também é medida de energia, principalmente energia cinética, das moléculas do sistema. A temperatura também é considerada a propriedade do estado de equilíbrio térmico do sistema em respeito a outros sistemas. A maneira de se determinar a temperatura é indireta, pela medição de alguma propriedade física de uma substância, cujo valor depende da temperatura de uma maneira conhecida. A forma mais conhecida usa o princípio da dilatação de um volume de uma massa fixa de um fluido termométrico, como o mercúrio, que está dentro de um bulbo de vidro. Entre outros tipos usados industrialmente, há o termômetro de resistência, que é baseado na alteração da resistência elétrica de um condutor com a temperatura, e o termopar, que é baseado na geração de uma diferença de tensão criada pela junção de dois metais diferentes em função da temperatura. A temperatura que utilizamos no dia a dia é medida através de escalas relativas, que são baseadas em pontos fixados arbitrariamente. Dentro das escalas de temperatura mais empregadas, temos temperaturas em graus Celsius, Kelvin, graus Fahrenheit e graus Rankine. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas escalas. A escala mais famosa de todas, graus Celsius, foi criada pelo cientista sueco Anders Celsius em 1742. Ele se baseou nos pontos de fusão em ebulição da água, na pressão de 1 atm, e fixou o ponto de fusão como 0 grau de sua escala e o 100º grau como o ponto de ebulição. Já a escala Fahrenheit foi criada em 1724 por Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele considerou como ponto zero de sua escala a temperatura mais fria da cidade de Copenhague da época. Pois ele passou algum tempo no local aprendendo sobre a construção de termômetros de mercúrio. Após o desenvolvimento de sua escala, as temperaturas de fusão e ebulição da água correspondem respectivamente a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. No século XVIII, algumas vantagens eram percebidas pelos cientistas da época para o uso de sua escala de temperaturas. Uma delas era que dificilmente haviam temperaturas negativas de clima nos países frios, pois o 0 grau Fahrenheit corresponde a menos 17,78 graus Celsius. Logo, são poucas as situações em que serão apresentados valores negativos na previsão do tempo. Outra utilidade tinha relação com a definição de passagem de estado febril para febre, que está entre 37 e 38 graus Celsius. Em Fahrenheit, quando a temperatura da pessoa passava de 3 dígitos, ou seja, 100 graus Fahrenheit, que corresponde a 37,78 graus Celsius, era indício de febre e as enfermeiras davam a medicação necessária. Isso parece algo irrisório agora, mas naquela época, com a tecnologia que eles tinham, isso facilitava bastante o trabalho das enfermeiras. A escala Kelvin foi desenvolvida em 1854 por William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. É a escala empregada no sistema internacional e ela é considerada uma escala termométrica absoluta, ou seja, não possui valores negativos, pois o seu ponto nulo corresponde ao frio infinito, também chamado de zero absoluto. Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me! Zero absoluto, zero absoluto! Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém.
que é a temperatura de menor energia do sistema. Assim como Celsius, a escala Kelvin também possui 100 graus entre as temperaturas de fusão, que é de 273,15 Kelvin, e ebulição, que é 373,15 Kelvin da água. Algumas das aplicações dessa escala estão nas ciências da natureza. Por exemplo, na química, ela é empregada no estudo dos gases, na termoquímica, cinética química, físico-química. Na engenharia geral, é muito empregada nos fenômenos de transferência de calor e na termodinâmica. Um exemplo de aplicação na física é no estudo de corpos líquidos. A escala Rankine foi desenvolvida em 1854 por William John McCoy Rankine. Seu ponto zero correspondia ao zero absoluto, assim como a escala Kelvin. E a sua escala tinha semelhança com a de Fahrenheit, em que há 180 graus entre as temperaturas de fusão e ebulição da água. Ela não é uma escala muito popular, sendo mais aplicada em algumas situações na termodinâmica. Nessa figura, temos uma representação das 4 escalas, com as suas respectivas temperaturas de fusão e ebulição da água. Para se determinar qual temperatura de uma escala corresponde à temperatura de outra, basta aplicar a regra da interpolação. Essa técnica é bem utilizada no ensino médio em aulas de física sobre esse assunto, mas como é algo que estudantes de engenharia também vão utilizar em outras matérias, para extração de dados em tabelas, por exemplo, é importante relembrar como se faz. Vamos ver nos próximos slides 3 interpolações para montar 3 equações de conversão. Vamos fazer a interpolação entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Quando se monta a interpolação, a sequência que você segue de subtração de um lado da equação, o lado esquerdo vai ser Celsius, deve ser a mesma do outro lado, no caso, lado direito, Fahrenheit. Portanto, a técnica que eu fizer do lado esquerdo para o numerador vai ser a mesma do lado direito, e a mesma coisa para o denominador. Como vamos fazer? Pega-se a temperatura a ser encontrada em graus Celsius e subtrai pela temperatura de fusão da água, no caso, 0 grau. Isso vai ser dividido pela diferença entre os pontos de ebulição e fusão, no caso 100 menos 0. Isso vai ser replicado para outra escala. No caso do Fahrenheit, vai pegar a temperatura a ser encontrada em Fahrenheit menos temperatura de fusão, 32 graus, dividido por 212, a temperatura de ebulição, menos temperatura de fusão, que é 32. Então observem até as questões da coloração. Aplicando isso na equação, ela vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo, graus Celsius, Tc menos 0, dividido por 100 menos 0. E do lado direito vai ficar Tf menos 32, dividido por 212 menos 32. Fazendo o seu cálculo, vamos ter Tc sobre 100 igual a Tf menos 32 sobre 180. Depois, vamos pegar esse 180 e passar para o outro lado, multiplicando. Vai ficar 180 vezes Tc, dividido por 100, igual a Tf menos 32. Fazendo a divisão de 180 por 100, vai ficar 1,8. E pegando esse menos 32 e passando para o outro lado, vamos ter essa equação, que a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Vamos fazer a mesma coisa agora para graus Celsius e Kelvin. Então, do lado esquerdo, graus Celsius, do lado direito, Kelvin. Usando a mesma sequência de pegar a temperatura a ser encontrada menos temperatura de fusão dividido pela temperatura de ebulição menos fusão, do lado esquerdo vamos ter Tc menos 0 sobre 100 menos 0, e em Kelvin vamos ter temperatura em Kelvin menos 273,15 dividido por 373,15 menos 273,15. Fazendo os cálculos iniciais, vamos ter Tc sobre 100 igual a Tk menos 273,15 sobre 100. Como ambas as frações estão divididas por 100, nós podemos cortar o denominador delas. Vai ficar Tc igual a Tk menos 273,15. O que eu faço no próximo passo é só passar esse menos 273 para o outro lado. Ou seja, para encontrar temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15. E aí temos o segundo fator de conversão. E agora, para graus Fahrenheit e graus Rankine, botando Fahrenheit para o lado esquerdo e Rankine para o direito, seguindo a mesma sequência, vamos ter
Fahrenheit TF menos 32 dividido por 212 menos 32 igual TR menos 491,67, temperatura de fusão em graus Rankine, dividido por 671,67, que é ebulição, menos 491,67. Fazendo-se os cálculos, vamos ter TF menos 32 sobre 180 igual a TR menos 491,67 sobre 180. Os denominadores aqui também são iguais, vão ser cancelados, vai ficar apenas a parte de cima. E, passando esse menos 491,67 para o outro lado, positivo, e vai descontar o menos 32, nós chegamos nessa equação, em que a temperatura em graus Rankine é igual à temperatura em graus Fahrenheit mais 459,67. E assim construímos 3 equações de conversão de temperaturas. As equações deduzidas anteriormente servem para converter valores em temperaturas. Porém, quando a unidade de temperatura está dentro de uma unidade composta, devemos calcular a variação de temperatura. Para isso, devemos considerar a diferença entre temperatura de fusão e ebulição das escalas a serem convertidas. Por exemplo, entre graus Celsius e Kelvin, como ambas as escalas possuem 100 graus entre os pontos de fusão e ebulição, a variação em graus Celsius é a mesma em Kelvin. Quando eu vario 1 grau Celsius, eu vario uma unidade na escala em Kelvin. A mesma analogia é feita entre graus Fahrenheit e graus Rankine, em que ambas possuem 180 graus entre os pontos de fusão e ebulição. Portanto, uma variação de 1 grau Fahrenheit corresponde a uma variação em 1 grau Rankine. E quando formos verificar a variação entre as escalas de Celsius e Kelvin com Fahrenheit e Rankine, fica um pouquinho diferente, porque as duas primeiras possuem 100 graus entre as temperaturas de fusão e ebulição e as duas últimas 180. No exemplo mostrado, a variação em graus Celsius vai corresponder a 1,8 vezes a variação em graus Fahrenheit, devido a essa diferença entre as escalas. Vamos exercitar um pouco agora para praticar? No primeiro exercício, a temperatura estimada na superfície do Sol é de 10.500 graus Rankine. Calcule a temperatura em graus Celsius. Vamos aproveitar as equações que a gente fez nos slides anteriores. Primeiramente, vamos converter Rankine em Fahrenheit. Empregando-se a equação de conversão e substituindo o valor de 10.500 graus Fahrenheit, vai ficar 10.500 igual temperatura em graus Fahrenheit mais 459,67. Isso vai dar o valor de 10.040,33 graus Fahrenheit. Depois, empregando a equação de conversão entre graus Fahrenheit e graus Celsius e colocando no lugar do Fahrenheit 10.040,33, vamos ter esse valor igual a 1,8 temperatura em Celsius mais 32. Então, primeiramente, passo 32 para o outro lado, diminuindo, e por fim passa 1,8 que está multiplicando, dividindo. Isso vai resultar em 5.560,18 graus Celsius. Exercício 2. Em um determinado dia, a temperatura variou de 18 a 33 graus Celsius. De quanto foi essa variação na escala Fahrenheit? Primeiramente, vamos calcular essa variação em graus Celsius. 33 menos 18 vai dar 15 graus Celsius. E, baseado no slide anterior, em que a diferença entre as escalas é de 1,8 graus Celsius e graus Fahrenheit, nós montamos um fator unitário, que nem nós vimos na aula de conversão de unidades. Coloca-se graus Celsius no denominador, para poder cancelar a unidade, e Fahrenheit no numerador. No slide anterior disse que a variação de 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Montando-se esse fator unitário e cancelando as unidades de graus Celsius, multiplicamos 15 com 1,8 e temos o resultado, que a variação na escala Fahrenheit é de 27 graus. E com isso, chegamos ao final de nossa 6ª videoaula. Nos próximos vídeos, irei resolver alguns exercícios do Himmelblau relacionado com esse conteúdo de conversão de unidades. Portanto, continue acompanhando. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like nele, coloque algum elogio, crítica ou sugestão aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as próximas novidades. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!